O processo de esvaziamento do PDT do Ceará ficou ainda mais acelerado com a reunião comandada na última terça-feira pelo senador Ciro Gomes. A crise no PDT começou na pré-campanha de 2022 ao governo do estado e nesse momento chegou ao ápice com a saída em bloco de pelo menos 43 prefeitos filiados ao partido. Um dos símbolos dessa debandada é o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, irmão de Cid e Ciro. Em 2020, o PDT conquistou 66 prefeituras, mas com o rompimento da aliança com o PT em 2022, alguns gestores decidiram se desfiliar da agremiação para seguir a orientação do então candidato ao Senado e hoje ministro da Educação, Camilo Santana. O estrago no PDT terá ainda maior dimensão, porque além dos prefeitos, o partido perderá também dezenas de pré-candidatos a prefeito de cidades do interior do estado e da Grande Fortaleza. O destino partidário dos prefeitos ainda é incerto, mas todos seguirão a orientação dos deputados federais e senadores, deputados estaduais e deputados federais, que também estão deixando o partido. Segundo o deputado estadual Salmito Filho, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do estado do Ceará, os 43 prefeitos esperam uma sinalização do senador Ciro Gomes sobre o novo rumo partidário. Essa é a definição, a primeira definição política, né? Definição política de que esse grupo honra o programa do PDT, esse grupo gostaria de continuar no PDT, esse grupo ajudou a construir a melhor experiência da principal bandeira da história do PDT, defendida pelo seu fundador, Leonel Brizola, que é a educação. Então, esse grupo é o grupo que não está conversando, se articulando com um adversário político, do campo programático do PDT, que é o Capitão Wagner. Então, esse grupo decidiu agora em bloco, em conjunto, em sair do A crise no PDT ainda está longe de acabar, porque tem também a guerra de liminares que marca a briga dos deputados estaduais e federais que querem sair do partido, mas precisa de um aval da justiça para não sofrerem prejuízos ao mandato. Uma briga, jornalista Beto Almeida, que vai aos poucos tendo novos desdobramentos e, naturalmente, a angústia desses prefeitos, principalmente de quem vai concorrer à eleição ou à reeleição, assim como dos pré-candidatos a prefeito, é para que tenha uma definição de rumo partidário, para quais siglas esses gestores irão para disputar a eleição de 2024. E nesse cenário tem vários guarda-chuvas, entre eles as siglas que estão hoje ligadas ao Palácio da Abolição. E aí, Luziano, a grande pergunta que se faz é o seguinte: qual é o partido que vai receber toda essa demanda de dissidentes do PDT, que vai se transformar, não tenha dúvida, provavelmente no maior novo partido do Ceará, na maior nova força política do Ceará. E isso, claro, se atender ao desejo do próprio Cid Gomes de que a decisão seria tomada em grupo e que esse grupo iria para uma única sigla. É o desejo de todos eles. No entanto, há certas dificuldades para que isso aconteça. Aliás, um dos problemas é exatamente os interesses locais. Por exemplo, do PDT hoje, principalmente quando a gente trata dos prefeitos, há prefeitos, por exemplo, que têm nos seus municípios algumas situações em que a oposição a eles também está no PDT. Então você imagina a engenharia política que vai ser para exatamente definir esse partido ou esses partidos, como acomodar tanta gente. Sem contar, Luziano, que também não é uma tarefa tão fácil, porque você imagina o seguinte: são aqui 43 prefeitos de cara, fora os 3 ainda mais que precisam, que podem ainda até lá negociar para também se desfiliarem. Aí você tem 43 prefeitos, você tem os deputados estaduais, você tem os federais. Quando essa turma toda chega num partido, então a tendência é que eles, em maioria, possam incomodar quem já está nessa sigla. Então tudo isso são acomodações que você precisa fazer e, logicamente, dessa engenharia política é que poderá sair a decisão onde nem tudo
vai atender o que se quer. Por exemplo, Zenô, um dos pontos, os prefeitos dizem que eles têm mais pressa, junto com os vereadores, mas até março eles vão estar decidindo a vida deles, porque eles vão se desfiliar dentro da janela partidária. E a partir daí, os deputados vão começar com um pouquinho mais de calma a saber para onde vai e qual é o futuro partidário. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, quero agradecer a colaboração do radialista Domingos Távora com as informações que ele nos envia aqui para o Jornal Alerta Geral e para o portal cearaagora.com.br. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, uma boa quinta-feira com calor que neste momento já tira a paciência de muita gente aqui no Ceará. Grande abraço. Grande abraço, Luzenô e ouvintes, até amanhã.